Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 TV Aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo nas nossas plataformas como YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também assistem, veem os nossos conteúdos, que sempre estão conosco, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar o assunto que nós começamos a semana passada sobre ministérios, depois da vinheta. No último programa, nós estávamos falando sobre a diversidade dos ministérios, como o apóstolo Paulo descreve na carta aos Efésios, mostrando, ele faz uma colocação interessante, falando sobre 5 aspectos. E é muito interessante que esses 5 aspectos também já são mencionados em outras partes da Bíblia, no sentido profético, até quando fala da igreja. Mas ele coloca especificamente a descrição de 5 ministérios, quando ele diz que a uns foi chamado para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do corpo para a obra do ministério. Então, nós falamos da vez passada que é muito interessante Paulo falar em 5, aquilo que Jesus fala nos seus ensinos, mostrando a experiência de Tomé, não é? Quando Jesus mostra a mão e manda Tomé palpar a mão, quer dizer, a mão de Jesus, o ministério completo de Jesus é a mão dele. Quando observamos isso, e nós vamos ver que o ministério da igreja é o ministério de Jesus. Todos eles tinham a plenitude do ministério de Jesus? Não. Por isso, Paulo, na carta aos Efésios, ele fala que os ministérios sofreriam um aperfeiçoamento no corpo, ou seja, eles deveriam estar integrados no corpo, da mesma forma que ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala de dons espirituais dentro da igreja. Então, uma coisa são os dons espirituais dentro da igreja funcionando como corpo, relato de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e agora na carta aos Efésios, quando ele fala sobre o aperfeiçoamento dos ministérios, né, para o crescimento, né, da igreja no corpo, o aperfeiçoamento do corpo. Então, ele mostra que os dons, ele identifica que os dons são para serem usados no corpo. É como se fosse a mão. Então, vamos falar um pouco sobre a mão. Então, Paulo diz que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A mão, ali a identificação da mão, os 5 ministérios, tem uma característica que eu chamo a atenção aqui. Vamos voltar. Vocês estão lembrados quando nós citamos a experiência de Pedro antes da morte de Jesus e o Pedro depois da ressurreição? Pedro nega antes, nega aqueles três momentos falando que ele tinha negado o projeto todo, né? As três
as três formas que ele nega Pai, Filho e Espírito Santo, já expliquei isso no programa anterior. E quando chega aqui agora, depois da ressurreição, Jesus faz as três perguntas, ele repete a mesma coisa, até que na última ele se entristece, porque ele se lembra do que tinha acontecido da primeira vez, e Jesus em todas elas diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Agora outro vai te cingir e vai te conduzir. Então, o que Jesus mostrou lá, depois da ressurreição a Pedro, é importante aqui no relato de Paulo. O ministério, ele está sujeito à operação do Espírito Santo, ao governo do Espírito Santo. De que forma? No corpo. Então, os ministérios precisam estar integrados com o corpo. Porque dessa forma, a operação do Espírito Santo se dá no corpo. Por quê? Porque esse corpo mencionado doutrinariamente por Paulo é a igreja ou os ministérios, mas quando isso ocorre, o cabeça é Cristo. Então vamos pegar mão e cabeça. A mão executa, ela é capaz de executar todos os movimentos independente da cabeça? Não. Não pode. Ela só executa os movimentos com ordem da cabeça, senão ela pode se tornar uma mão inútil. Há doenças, né, que acontecem com alterações no sistema nervoso, lá, sistema nervoso central, e você pode perder os movimentos da mão. Você pode ter uma mão perfeita, mas que não funciona, porque houve uma alteração qualquer nessa ligação com a cabeça. Então, a mão precisa estar ligada sem nenhum obstáculo, sem nada que impeça com a cabeça. Quando o pianista executa as suas manobras com seus dedos, alguém vai dizer, ele tem uma mão incrível. As mãos habilidosas não são as mãos. Aquilo que ele opera com as mãos está aqui. Então, é um comando de uma parte do seu cérebro que dá aquela condição. Ele desenvolveu isso, mas ele desenvolveu isso aonde? A mão que desenvolveu, não. Ele desenvolveu isso através de uma ação no seu cérebro. O cirurgião plástico, ele tem uma mão maravilhosa, faz cirurgias incríveis. A mão, não. O cérebro que comanda a sua mão. Se ele perder isso, se ele perder o comando da cabeça, as suas mãos vão se tornar inúteis. Vamos trazer isso para ministério. Nós temos falado que o ministério, ele é profético. O ministério profético, ele entra no mistério daquilo como Paulo descreve na carta aos Coríntios, e que parece até uma citação filosófica. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. Ele está falando de órgãos do sentido. Razão. Então, o mistério é alguma coisa que não provém da razão. Provém de uma operação do Espírito Santo, por isso nós dizemos que ele depende de revelação. A revelação é muito importante. Então, o ministério descrito por Paulo nas suas cartas, ele é diferente. Ele não é algo acadêmico. Apesar de que o conhecimento, e ele diz que o conhecimento que ele tinha
ele colocou como esterco, claro, o conhecimento pode ser esterco mesmo, pode ser ajudar de alguma coisa, né? O esterco é útil, claro, na plantação e tudo mais. O conhecimento de tudo mais, está tudo certo. As pessoas às vezes dizem assim, mas vocês estão dizendo então que não precisa ler a Bíblia, é só ter revelação. Não, nós nunca dissemos isso, não. Pelo contrário, vocês estão vendo nas escolas bíblicas a ênfase que a gente dá a ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia, é estudar, tentar entrar dentro da Bíblia, descobrir os segredos que estão na Bíblia. Nós vimos isso no livro de Cantares. Nós estamos vendo isso agora na entrada ao livro de Apocalipse, mostrando agora de maneira interessante a relação entre as 7 cartas com as bodas de Caná da Galileia. As bodas de Caná da Galileia são a mesma descrição profética, a mesma das 7 cartas que João viu no livro de Apocalipse. Até João, o mesmo João, que só ele, o apóstolo João, que descreve as bodas de Caná da Galileia. Só ele que descreve. Os outros 3 evangelistas não descrevem. Ele que descreve. E é ele que fala sobre as 7 cartas. E as 7 cartas, os 7 tempos da igreja no livro de Apocalipse estão dentro das bodas de Caná. O Senhor tem despertado isso em nós. Nós estamos descobertos isso como? Estudando a palavra. Então nós estudamos a palavra. Só que nós queremos que o Espírito Santo, não é só estudar a palavra, nós estudamos a palavra, temos período de oração, a igreja jejua, a igreja madruga. Para quê? Para criar um ambiente propício para que o Espírito Santo possa operar. Porque o Espírito Santo, para operar, ele precisa que haja santidade, que haja separação, né, daquilo do santo e do profano. É necessário. Quando há isso, o Espírito Santo... E é por isso a nossa luta toda, para que haja um ambiente para que o Espírito Santo possa revelar. Por quê? Porque quando nós falamos de ministério, nós estamos dizendo que o ministério é profético. Então ele leva o homem para essa linha. Então, dentro disso, nós vamos ver as experiências que temos tido com os ministérios. Vamos lá pegar o primeiro ministério, apóstolo. Quais as experiências que nós temos com o ministério de apóstolo? Vejam você, não há nenhuma preocupação, pelo menos nas cartas de Paulo, em identificar o tipo de ministério que você tem. Não há isso, não há essa preocupação. Mas você é pastor? Nós chamamos a todos nós chamamos de pastor, todos nós aqui recebemos esse título de pastor. Não que o título seja importante para nós. Porque para nós, ministério não é título nem profissão. Ministério é função. É uma função no corpo, é uma função de dependência, como eu disse, no cabeça, que é Cristo. E nós somos aperfeiçoados nisso, no corpo, né? Naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então, quem é apóstolo? Não importa quem é apóstolo. Nós vamos identificar e dar a ele o título de apóstolo. Não precisa disso. Mas o ministério de apóstolo existe no nosso meio? Existe. Há servos que hoje têm características de apóstolo. São servos que têm características. Às vezes, você manda um pastor, ele sai daqui, vai morar numa região. Nós temos experiências demais nesse sentido. Às vezes o pastor vai morar numa região onde não tem nada com relação à igreja e ele começa um trabalho ali, às vezes na casa dele, convida alguns, às vezes colegas de trabalho, e de repente surge uma igreja ali, uma comunidade.
Nós tivemos experiências desse nível, dessa forma na Bolívia. Tivemos experiências dessa forma em Portugal, Estados Unidos, no leste europeu, né? Com irmãos ali na Ucrânia, por exemplo, na Rússia, em outros lugares. Servos que Deus enviou para lugares que não tinham nada. Nada, sem ninguém. E ali eles começaram a orar, sozinhos, na casa, visitando, convidando, e de repente surgiu ali uma igreja, e hoje você vê nesses mesmos lugares, às vezes, quantas igrejas que tiveram origem assim. Esse é um exemplo de um ministério de apóstolo. Mas quem são eles? Não importa. Não importa quem é, quem foi, não interessa. O importante é que esse ministério, que isso ocorra como corpo, dentro do corpo. Os resultados são para o corpo, os resultados é para a obra como um todo. E isso é que é importante, porque nós não vamos dar evidências a B ou C, porque não é isso que o Espírito Santo quer. Muito bem. Mas se você está falando de ministérios, o segundo seria profeta. Qual queria o profeta? Como é que é o ministério do profeta? Existe no meio dos ministérios? Não estamos falando de igreja, no meio dos ministérios existe. São servos, né? São servos, também são chamados de pastores, como todo, mas que têm um ministério de profeta, que aponta. São servos usados profundamente com dons espirituais. Mas tem uma diferença, e é aqui que eu chamo a atenção de alguns que às vezes acham que é isso, que não é. O dom espiritual na vida da igreja, aquele dom espiritual que existe dentro da igreja, tem uma linha de atuação. Porque é a linha daquilo que o Espírito Santo quer para a igreja. É uma coisa. O dom espiritual no meio dos ministérios tem uma outra linha. Por quê? Porque tem outro objetivo. Claro, o objetivo central, claro. Não estamos falando vida eterna, salvação, mas há uma linha diferente. Porque as orientações dadas para a igreja são uma e há outras orientações dadas para os ministérios. Então, os dons dentro dos ministérios, quando eles se reúnem, quando eles estão juntos, ou quando eles buscam o Senhor, alguma coisa que o Senhor quer dizer a eles, não à igreja, mas aos ministérios ali, a presença do dom espiritual dentro dos ministérios está no ministério de profeta. São aqueles servos que são usados. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico dentro disso. Como é que o pastor é levantado no nosso meio? A gente fala às vezes, e uma vez nós tivemos nos Estados Unidos, os pastores lá acharam, vocês são adeptos da doutrina paulina, um rótulo que nos deram. Não, nós somos adeptos da doutrina que está na Bíblia. Está na Bíblia, está tudo certo. Né? Então vejam, como que o pastor é levantado no nosso meio? Vamos lá. Olha o que Paulo exorta a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Profecia é profeta, com a imposição de mãos do presbitério. O que é o presbitério? Presbíteros, pastores. Então,
o ministério dentro, o profeta dentro da mão. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, o profeta está na mão. E é ele que aponta. Então, o ministério, quem aponta o ministério, são os ministérios no corpo. A igreja às vezes tem dons a respeito de ministério? Tem, mas é só para que ela confirme, para que ela seja edificada com o cumprimento daquilo. Mas o dom que vem para que ele seja levantado para o ministério, vem dentro dos ministérios. Então, é o dedo que aponta, é a profecia dentro dos ministérios. É por isso que aqueles que saem do nosso meio, prestem atenção, não estamos falando acerca dos outros irmãos que têm uma outra forma, fazem seus cursos, não tem nada demais, faz o seu bacharelado, enfim, faz os seus cursos, isso é uma coisa. Eles são pastores dessa forma. No nosso meio, o pastor é levantado dessa forma, o Espírito que aponta e o presbitério. Quando você sai disso e você nega isso, não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, o dedo que apontou com o presbitério. Então você é pastor, por quê? Através de um dom espiritual que veio nos ministérios, onde você fazia parte. Então você é pastor dessa forma. Aí você sai dessa condição. Começa a negar dom espiritual. Começa a negar tudo que você viveu e a sua origem. Você não é mais pastor. Ah, mas você está... Não. Você que negou. Então você negou o dom que havia em você. Você desprezou o dom que havia em você. Então, nós dizemos, não é mais pastor. Não é porque dizemos não é mais pastor. É porque para nós é bíblico. O que desligar na terra será desligado no céu. Então, pastor para nós é nessa condição. Foi assim que o Espírito Santo nos ensinou. Agora, então, tudo bem, eu não sou pastor e tal. Vou fazer um curso de teologia e eu vou ser pastor e tal. Não tem problema, é um direito que você tem. Você só não pode achar, fica até ruim para você dizer que você é pastor, se você agora não crê em dom espiritual, mas se você foi levantado para o ministério, por um dom, por uma profecia, e você mais não crê mais nisso, então você não é pastor, você não crê mais naquilo. Vejam, eu estou mostrando com clareza para os irmãos a linha dos ministérios, a mão. Vamos terminar esse assunto no próximo programa, falando sobre o evangelista, o pastor e mestre, são os 3 últimos dedos da mão. Depois disso, nós vamos falar sobre os diáconos, fechando então essa parte sobre ministérios e diaconatos. A todos a paz do Senhor.